Amados, aí estou compartilhando o cronograma da unidade 12. Eu vou guardar, né? Mais uns 5 minutinhos, ver se o restante da turma consegue entrar. E aí já falo com vocês sobre o término, né, da unidade 1 e sobre a unidade 2. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, amados. Como é que vocês estão? Pessoal, vamos dar início, né, à nossa aula. Acredito que o pessoal deve estar retornando. E aí, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai comentando sobre alguns detalhes. Antes de iniciar minha fala sobre a unidade 2, saliento que a unidade 1 teve a sua atividade prorrogada. Aí o que eu estava explicando anteriormente. A atividade avaliativa da unidade 1, que é a lista de exercício, vai ficar disponível até o dia 31 de julho, até a próxima segunda-feira. Aí, pessoal, o que acontece? Oficialmente, nossa unidade já finalizou, né? Nós estamos na unidade 2, porém, extraoficial, a atividade avaliativa da unidade 1, ela foi prorrogada até o dia 31, pensando, né? Pensando em vocês, pensando em alguns alunos que tiveram acesso ao AVA depois, em alguns alunos que ainda estão sem acesso ao AVA, né? Para não saírem prejudicados. Na programação normal, inclusive na data, consta que o último dia de envio era dia 26, porque é o último dia da unidade, certo? Então, se vocês forem olhar cronograma, se vocês forem olhar a data, vai estar tudo como se fosse o dia 26. Porém, ela está aberta até o dia 31. Então, até o dia 31, ela vai ficar aberta para vocês estarem, né? Estarem olhando e enviando atividade. Agora, depois do dia 31, não tem como prorrogar mais, certo? Então, dia 31 é o último dia possível de vocês estarem enviando a atividade avaliativa da unidade 1. Entendido, amados? Todo mundo ok? Bom, Entendido, professora. Certo. Agora nós vamos falar da unidade 2. Bora lá, amados. Bora iniciar agora derivadas. E eu vou falar com vocês sobre a unidade 2. Pessoal, vamos falar sobre a unidade 2 e verificar agora as nossas datas. Com relação à unidade 2, as nossas datas, elas não terão nenhuma mudança, certo? Então, com relação à unidade 2, a gente já vai seguir realmente as datas que estão aí previstas e vamos tentar ao máximo seguir, né? Seguir os dias, seguir tudo que está programado. Como eu falei nas aulas anteriores, a unidade 2 ela é direcionada para o conteúdo especificamente de derivadas, certo? E aí, pessoal, ela tem início no dia 27, ou seja, nós estamos iniciando hoje a nossa segunda unidade e nós vamos até o dia 4/8. Então, nós vamos até a próxima semana. Então, vocês têm hoje e a próxima semana da unidade 2. Então, a nossa unidade 2 ela vai se resumir, né, em alguns dias. A nossa unidade 2 ela vai ter 2 atividades avaliativas e serão todas direcionadas para o conteúdo de derivadas. Sobre o conteúdo de derivadas, nós vamos ter alguns detalhes, né, algumas aulas específicas com relação a esse conteúdo. É um conteúdo tranquilo, não é difícil. Não sei se vocês também já viram, mas ele é diferente do conteúdo de limites, então vocês vão ver que ele, com relação a limites, é diferente, né? Mas é um conteúdo que também não dá trabalho. Vocês vão ver também que dá para realizar as atividades tranquilamente. Nós temos de datas importantes, lembrando, viu, amados, antes de tudo, que na página inicial de vocês tem um cronograma, que é o cronograma geral de avaliações e encontros síncronos. Então, é interessante que vocês estejam, né, observando esse cronograma e acompanhando também. Houve algumas mudanças no cronograma da unidade 2, e aí eu vou até fazer as alterações já para vocês, e
Com isso, nós mudamos algumas datas. Hoje inicia a unidade, certo? Então, eu acredito que vocês ainda estejam iniciando, né, a leitura de vocês acerca de derivadas. E nós temos hoje o nosso primeiro encontro síncrono. Nós vamos trabalhar com as derivadas laterais. Então, não sei se vocês lembram também que limites, a gente tinha limites laterais, né? Que era observar os dois lados daquele ponto. E nós temos também as derivadas laterais, que é observar, né, o que é que acontece nas proximidades também daquele ponto na função. Nós temos, pessoal, as regras de derivação que vocês vão ver, certo? Mas, primeiramente, a gente vai trabalhar a derivada como sendo o limite fundamental, certo? Então, a gente primeiro introduz o conceito de derivadas, como é feito todo o seu entendimento, para que depois a gente aplique as regras que facilitam a vida de vocês. Assim, vocês têm uma visão do que vem a ser a derivada e depois a gente aprende como realizar o cálculo da derivada de forma mais rápida. Nós vamos aprender também a regra da cadeia, que é a derivada da função composta, assim como no caso do limite, tem algumas funções, né, que a derivada já vem com as derivadas prontas, principalmente as derivadas trigonométricas, certo? Na próxima semana. Como é que vai ser a nossa próxima semana? Se preparem, amados, porque a nossa próxima semana vai ser movimentada. Então, cálculo 1 promete muito na próxima semana. Primeiro, até a próxima segunda-feira, vocês têm que enviar, quem não enviou ainda, a minha lista de atividade, que é da unidade 1. Então, vocês têm até a próxima segunda-feira. Então, até a próxima segunda que vem, enviar a atividade avaliativa da unidade 1. É a data limite para vocês. Na terça-feira... Oi. Boa noite. Eu até respondi a minha, porém não sei como é que eu vou enviar, porque eu não recebi nenhuma resposta ainda do e-mail sobre a disciplina que não está aparecendo no AVA, a minha. É isso. Alguns alunos não estão com acesso ao AVA. Porém, eu já conversei com Cecília, Cecília também já passou para a Pró-Rita, para poder verificar essa situação. Eu estava aqui conversando, e aí eu gostaria até que o tutor, meu tutor amado, me ajude, pegasse o e-mail de vocês e enviasse a atividade avaliativa para que vocês estivessem enviando para ele, que eu acho melhor, a atividade avaliativa de vocês. Vocês podem enviar para ele com cópia para mim, e aí eu posso corrigir a atividade de vocês. Quando vocês estiverem no AVA, eu já lanço só a nota, para vocês não saírem também no prejuízo. E tem também a questão do material para leitura, né? Todo o material para vocês. Eu tive essa atividade porque o professor botou no grupo aqui. E aí eu tive acesso à atividade. Porém, lá no AVA, eu já entrei hoje várias vezes, atualizei a plataforma e nada. Quem está sem acesso ao AVA, é melhor mandar logo um e-mail para a professora Rita, com o nome de vocês, a matrícula, e dizendo essa situação, para ver se consegue agilizar, né? Agilizar esse processo. Mas eu espero que amanhã todas vocês já estejam no AVA. Mas estando nos Sagres, já é uma sinalização boa, né? Pelo menos vocês já estão com a matrícula de vocês cadastrada. Vamos aguardar para vocês terem acesso ao material. Esperar que amanhã resolva. E aí, se vocês quiserem, vocês podem estar mandando um e-mail para a professora Rita com o nome de vocês, com a matrícula e dizendo essa situação, para ver se a gente consegue agilizar. E, amada, se chegar no dia 31, alunos, preste atenção, tutor, seja minha testemunha, Jailson, né? Que às vezes a gente fica perdido. Seja minha testemunha. Os alunos têm até dia 31 para enviar atividade, e aqueles que não têm acesso ao AVA podem enviar por e-mail até o dia 31 a atividade, não mais do que isso. Então, quem não tiver acesso ao AVA, monta a atividade, resolve, manda e-mail para a professora Rita e manda a atividade para o nosso e-mail para que a gente possa corrigir. Assim, você não sai no prejuízo. E aí, se puder também estar acompanhando com algum colega, alguém para estar enviando as listas, né? Lista dos roteiros de aula, pelo menos para vocês ficarem acompanhando o material. No dia 1º, na terça-feira é o nosso segundo e último encontro síncrono
do nosso componente de cálculo da unidade 2 de derivadas. Esse encontro síncrono, anteriormente, ele estava cadastrado para a quinta-feira. Só que aí, se esse encontro síncrono fosse registrado na quinta, a gente acabaria fazendo o questionário na quarta, antes do encontro síncrono. Então, eu resolvi fazer essa mudança para que vocês tenham o encontro síncrono antes dos dois, né? Antes do período do questionário avaliativo. Então, aí, no dia 1º, na terça-feira, certo? Vocês têm um segundo encontro síncrono de derivadas. Na quarta, vocês estão de folga. Aí, na quarta, vocês vão estudar. Aí, na quarta, vocês vão estudar as derivadas implícitas, as derivadas sucessivas, que a gente tem também. Porque na quinta, nós temos, no dia 3, o nosso questionário online, que vale 7 pontos. Então, na quinta-feira, nós temos o nosso questionário online, que vale 7 pontos. Pessoal, nessa unidade, nós vamos ter 2 trabalhos envolvendo as nossas atividades avaliativas. Quem já fez componente comigo sabe que eu adoro pedir plano de aula. Estou treinando vocês, que vocês vão ser professores, né? E aí eu também pensei na questão do seminário, que seria bem proveitoso, mas eu acho que o plano de aula é mais prático, né? Principalmente no curso de férias, que é mais rápido. Então, vocês terão que enviar um plano de aula sobre derivadas. Vocês podem escolher qualquer conteúdo de derivadas, qualquer momento de derivadas que vocês queiram abordar. Vocês podem até utilizar esses roteiros que eu faço das nossas aulas como referência, como base. Não é copiar, colar, como base, para montar o plano de aula de vocês. Mas eu preciso, até o dia 4, até a sexta-feira, certo? Até a sexta-feira que vocês enviem o plano de aula sobre derivadas. O plano de aula, o link do envio do plano de aula, ele já está disponível. Ele vai ficar disponível para vocês toda a unidade. Então, aí vocês têm toda a unidade para enviar o plano de aula sobre derivadas. 2 detalhes. Primeiro, o plano de aula, ele não tem direito à segunda chamada, porque ele fica disponível a unidade toda. Então, o plano de aula está disponível de hoje até a próxima semana, até a sexta-feira da próxima semana. Vocês podem enviar qualquer dia. E aí vocês podem enviar hoje, vocês podem enviar amanhã, até porque o plano de aula, quem escolhe a temática é vocês. Desde que seja uma temática, né, dentro de derivadas. Mas quem vai escolher qualquer um dos temas de derivadas é vocês. Mas vocês só têm até a próxima sexta para enviar. Passou da próxima sexta-feira, que é amanhã às 8, vocês não podem mais enviar o plano de aula. Não vai ser aceito de forma alguma qualquer plano de aula que seja enviado após o dia 4, certo? No caso do questionário online, que vale 7 pontos, vocês têm direito à segunda chamada. Então, o questionário online vai ser feito no dia 3, no período da noite, né? Sempre a partir das 19 horas. Aquele aluno que, porventura, não conseguiu, de forma alguma, acessar, por algum motivo particular, entra com pedido de segunda chamada, certo? Faz a devida solicitação e a segunda chamada vai ser realizada no dia 7 de agosto. Ó os detalhes, viu, amados? Ó, questionário, aquele que não fez tem que entrar com pedido de segunda chamada. O aluno que não fizer o pedido de segunda chamada e justificar devidamente o porquê não participou, porque não fez, mesmo que ele abra a segunda chamada, consiga ter acesso, a atividade dele não vai ser pontuada, certo? Só é pontuada a atividade do aluno, isso com relação à segunda chamada, se o aluno entrou com um processo, com um protocolo, pedindo segunda chamada e justificando o porquê não realizou o questionário online naquele dia. Certo, amados? Quem não conseguir realizar o questionário online, entra com pedido e faz no dia 7. Lembrando que no dia 7 já é a terceira unidade. Então, vocês vão fazer o questionário online no meio da terceira unidade. Mas é o que temos, né? Foi o que deu para organizar, para ficar melhor para vocês. Então, semana turbo, fazer igual esses programas, semana turbo, até segunda, enviar a lista de atividade da unidade 1
para quem ainda não enviou. Terça-feira temos encontro síncrono, e aí vocês devem participar, porque essa unidade nós temos questionário. Na quarta-feira vocês estudam, né? Ficam de boa para estudar. Na quinta, questionário online, à noite também. E na sexta, o último dia para envio do plano de aula. Tranquilo, amados? Dúvidas? Ficou claro as nossas atividades avaliativas, sobre ter direito ou não de uma segunda chamada, sobre como vai ser feita a nossa próxima semana? Pronto. Se está todo mundo dando legalzinho, tá ok? Vamos falar agora de derivadas, né? Alguém já chegou a dar alguma olhada no material? Conseguiram olhar o material, ver se sobre o conteúdo, como é o conteúdo? Eu sei que a gente está iniciando hoje, né, a segunda unidade, mas amados, vocês já ouviram falar em reta tangente? Quando a gente fala que uma reta é tangente a alguma coisa, vocês já ouviram falar sobre isso? Reta tangente, reta secante. Pessoal, ó, o conceito de derivadas, ela surge do conceito de reta tangente. Aí nós vamos ter o seguinte, quando a gente fala reta tangente, que vai tangenciar alguma coisa em algum ponto, que vai cortar, tocar em algum ponto. Então, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, seja y igual a f de x uma curva em um determinado intervalo AB, e nós vamos ter uma reta secante. Ó, temos aqui uma função qualquer que a gente não está delimitando, que é representado, né, por essa curva. Então, nós temos a curva no intervalo AB, tenho uma reta, que é a reta S, que até nesse desenho a reta S aqui está incorreto, que reta é S minúsculo. Então, essa reta S está passando por dois pontos, que é o ponto P e o ponto Q. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos primeiro tentar entender esse gráfico, tentar entender essa situação. Nós temos uma curva que vai em um determinado intervalo AB, está indo do ponto A até o ponto B, e nós temos uma reta que está cortando a minha curva em dois pontos. Então, nós temos aí agora um ponto, que é o ponto P, e o outro ponto, que é o ponto Q. Vocês, a partir do momento que a gente passa, né, um ponto qualquer no plano, a gente tem coordenada x e y, né? Se a gente pegar o ponto P, está sendo representado por x1, y1. Se a gente pegar o ponto Q, x2, y2. São valores quaisquer. A gente está só supondo valores de acordo com a posição. Agora, vocês, observando só o desenho, deixa eu ampliar aqui para a gente focar no nosso gráfico. Vocês conseguem perceber que a partir do momento que eu tangencio essa curva, existe ali um triângulo formado, um triângulo retângulo? Consegue visualizar um triângulo retângulo nesse desenho? O povo hoje está calado. Que é o triângulo? Ou melhor, quem são os catetos do meu triângulo? Quem é que está representando os catetos do meu triângulo? Triângulo retângulo. Minha gente, toque, toque. Delta Alguém Y aí? é X.
Pronto, nós temos aí dois catetos, né? Delta Y e delta X. Delta Y é esse lado que está posicionado na vertical, né? E quando a gente fala delta Y, é porque, se vocês observarem, nós temos ali, do ponto Y1 a Y2, uma variação. E esse delta Y representa exatamente essa variação. Então, esse delta Y aqui, ele não surgiu do nada. Delta, dentro do estudo, né? Ele pode ser visto dentro da matemática, dentro da física, mas ele pode ser olhado como variação. É quanto um valor caminha ou se posiciona de um ponto para outro. E, além disso, amados, quando a gente fala em variação, é sempre calcular a parte, né, o que vocês estão estudando, no caso Y, final menos o inicial. Se eu quero delta X final menos inicial. Se eu quero delta Y final menos inicial. Se eu quero delta T, final menos inicial. Então, todas as vezes que a gente fala de variação, que fala desse delta bonitinho aí, ele vem do final menos inicial. E ele está representando um dos nossos catetos. E a mesma coisa vale para o delta X. Por quê? Porque desse P até esse ponto M, eu caminhei de X1 até X2, que é o nosso delta X. Agora, voltando para o nosso triângulo retângulo. Se o triângulo é retângulo, eu consigo achar seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo. Basta a gente usar aqueles teoremas, né, que a gente consegue aplicar dentro do triângulo retângulo. E quando nós vamos calcular o seno de um ângulo qualquer dentro do triângulo retângulo, vocês lembram como é a relação dos catetos? No caso do seno, cosseno, tangente, alguém com algum chute se arrisca, relação dos catetos, hipotenusa, triângulo retângulo. Amados, vocês estão muito caladinhos. Por quê? Não lembram? Meu Deus. Bora lá. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E, no caso da tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu pegar o meu alfa nesse triângulo retângulo e eu quero calcular a tangente dele, como é que eu calculo a tangente desse alfa com relação ao triângulo? Cateto oposto, delta Y, sobre cateto adjacente, que é delta X, que é o que está sendo dado aqui, ó. Tangente de alfa, tangente do meu ângulo, é delta Y, Y2 menos Y1 sobre delta X, que é X2 menos X1. Quando a gente fala da tangente, amados, essa inclinação, esse alfa, quando a gente fala tangente, a gente está falando da angulação que essa reta faz com a nossa curva. Então, na verdade, calcular esse caso específico, a tangente de alfa, a gente está calculando a variação da reta tangente que passa por esse ponto P. Então, a partir de agora, quando a gente falar em derivadas, nós estamos falando de tangente de um ponto, a movimentação de uma reta tangente em uma determinada curva. E aí, pessoal, o que é que nós vamos agora observar? Pegando aquele exemplo anterior e trazendo um novo exemplo para vocês. Aqui eu tenho uma figura de um gráfico com várias retas. Observem aí. O que é que está acontecendo com essa reta? Essa reta, ela está se movimentando no sentido de ficar cada vez mais inclinada no ponto P. Então, aquela reta que era tangente em dois pontos, ela está fazendo uma movimentação para ficar cada vez mais vertical no ponto P. Então, é a posição de sair do ponto Q, rodando até ficar numa posição vertical no ponto P. Quando a gente faz isso, deixa eu ver com relação ao outro gráfico.
Quando a gente faz isso, o valor que nós tínhamos aqui está cada vez se aproximando daqui, ó. Por quê? Porque nós estamos saindo daqui e andando para cá. Ou seja, o valor que eu tinha para x está se aproximando cada vez de A. Vou voltar aqui ao nosso exemplo. Se eu estou saindo daqui, movimentando essa reta para ficar cada vez mais inclinada com relação a P, o meu x2 está caminhando cada vez para o x1. Conseguem imaginar? A partir do movimento que a reta faz, tentando ficar na posição vertical em P, o meu x2 fica cada vez mais próximo de x1. Se o meu x2 fica cada vez mais próximo de x1, o meu ΔX, que é a variação, está ficando cada vez mais próximo de quem? De qual valor? Ó, quanto mais eu me aproximo x2 de x1, mais a distância diminui, não é isso? Ou seja, a partir do movimento, a minha variação está ficando mais próxima de zero. Então, pessoal, o que é que acontece? O meu ΔX está ficando mais próximo de zero. E aí, se a gente considerar aquele x1, f de x1, x2, f de x2, nós vamos ter esse seguinte limite, traduzindo, né, aquele gráfico e a ideia de derivadas para vocês. Nós vamos chegar no teorema fundamental da derivada. Parte do princípio desse limite. M de x1 vem de tangente. É a variação. Toda derivada, amados, toda derivada que vocês quiserem calcular, ela é calculada pelo limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, quando o meu ΔX está tendendo a zero. Então, é quando a gente vê que o x2 se aproxima do x1, então aqui nós temos o nosso limite fundamental. Por enquanto, o que vocês precisam entender de derivadas é sobre esse limite fundamental. Então, toda derivada, qualquer que seja ela, quando vocês forem calcular, vocês podem calcular como sendo o limite, isso considerando uma função. Vai ser o limite de f de x1 mais ΔX menos... Aí nós temos f de x1, esse x1 sendo um ponto, sobre ΔX, quando o ΔX tende a zero. Aí é a nossa derivada, é o nosso limite fundamental. A partir disso, pessoal, surgem as nossas outras simbologias. Quando a gente fala em derivada, a gente tem essa representação que é a mais usual. O f'. Se eu quero derivar uma função, a derivada dela é f' de x. Então, todas as vezes que vocês quiserem calcular qualquer que seja a derivada, ou vocês agora, né, observarem o f' de x, está falando que é limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Aqui nós temos algumas outras situações descritas com relação à derivada, mas não são tão usuais. dy dx ainda é um pouco usual, mas o que a gente mais utiliza realmente é f' de x. Então, a partir de agora, f' de x vem de derivada. Derivada vem de ΔY, ΔX. Limite fundamental, aula 1. Aí agora vocês podem perguntar dúvidas sobre o limite fundamental. Roteiro 1, aula 1. Amados, nós temos aqui algumas questões, né, que eu passei para vocês. No caso de limites e derivados, são várias questões. E aí vocês podem perceber o seguinte, que não dá para a gente resolver tudo. Aí nós vamos resolver algumas derivadas, certo? Vou pegar algumas questões dessa daqui para a gente resolver. E aí nós vamos observar como fica a derivada e como fica a derivada em um determinado ponto.
e vou falar com vocês também sobre uma situação nesse instante, para a gente observar, né, como fica essa questão da derivada. Mas, alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar? Rapaz. Bora lá, né? Passar aqui uma questão para a gente resolver, amados. Como encontrar esse limite fundamental e a derivada? Aqui nós temos uma função mais simples. Eu vou começar com a função mais simples, né? Para a gente observar e a partir daí a gente encontra a nossa derivada. Quando a gente encontra a nossa derivada pelo limite fundamental, nós temos que calcular limite de f de x1 ou o próprio f de x. Aqui não tem problema considerar f de x e x1. O x1 é só para dizer que é no ponto específico x1. Menos quando Δx tende a zero. Então, nós temos limite de f de x mais Δx, menos f de x quando Δx tende a zero. Para resolver, pessoal, eu aconselho vocês a fazerem separados por partes. Por quê? Porque na hora de resolver, a probabilidade de vocês errarem é menor. É o que eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, o que, que acontece? A probabilidade de vocês errarem fazendo detalhe por detalhe é menor. Então, eu sugiro que vocês façam passo por passo. Quando a gente fala f de x já é a própria função que a gente já tem aqui, ó. Quando nós trabalhamos com f de x mais Δx, quer dizer que vocês terão que calcular na função. Aí, o que, que eu falo de fazer separado? Faz separado f de x mais Δx. Como é? É ir na função e onde tem x, vocês vão substituir por x mais Δx. Então, quando a gente fala f de x mais Δx, vocês vão ter que vir na função original, que é f de x, e onde tiver x, vocês vão substituir por x mais Δx. Então, se a minha função é x mais 1, no lugar de x, eu vou substituir por x mais Δx. E o restante eu só acrescento. Então, a minha função f de x mais Δx passa a ser x mais Δx mais 1. Agora, eu vou substituir no limite, nesse limite fundamental. Então, o que é que eu vou ter?
o limite de f de x mais ΔX, a gente já viu que é x mais ΔX mais 1 menos a função f de x. Quando vocês vão substituir, vocês têm que pegar a função f de x e trocar todo mundo de sinal. Quem está positivo passa negativo, quem está negativo passa positivo. Então, se eu tenho x mais 1, passa a ser menos x e menos 1. Aqui é menos f de x. Aqui é f de x mais ΔX. E tudo isso dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Aqui, se vocês observarem, olha o que é que nós temos. Nós temos x menos x, mais 1, menos 1. O que foi que sobrou aqui? Limite de... A parte de cima sobrou só o ΔX. A parte de baixo nós temos o próprio ΔX. Tudo isso quando o ΔX tende a zero. Se eu dividir um termo por ele mesmo, o resultado dá sempre 1. Então, na verdade, eu tenho um limite de 1, porque ΔX dividido por ΔX dá 1. Então, o nosso limite vai ser limite de 1 quando ΔX tende a zero. Quando eu falo em limite de uma constante, qual é o resultado? Rapaz, terça-feira. Limite de uma constante é a própria constante, ou seja, limite de 1 quando ΔX tende a zero é o valor 1. E esse é o resultado da nossa derivada, ou seja, f' de x vai ser igual a 1. Isso considerando que f de x é x mais 1. Perguntem, dúvidas, comentários, alguma parte que vocês não entenderam, quer que volte, ou passa para um próximo exemplo. Gente, vocês estão aí? Meu povo, amados, vocês estão por aí? Acordem! Jailson, meu querido, você me escuta? Escuto sim, professora. Ah, sim. Menos mal, tô ficando preocupada. Por... Bora para outro exemplo, amados. F de x, vou colocar aqui agora x ao quadrado mais 9. Já vou utilizar o limite fundamental já aplicando a situação direta, né? Para a gente não estar toda hora escrevendo. Seria bom porque vocês, se continuassem junto comigo, vocês já iam treinando. Então, é sempre f de x mais ΔX menos f de x, tudo isso dividido por ΔX. Na hora que for organizar o limite, né? Então, é sempre limite de f de x mais ΔX menos f de x, tudo isso dividido por ΔX. Antes de aplicar, alguém quer falar? Érica. Diga, Mara. Aí tem como repetir, porque o meu cortou aqui e eu não entendi. Qual parte, amada? A parte aí que você cortou no limite. Onde está de vermelho? Isso. Porque tá cortando aqui. Pronto. Quando a gente chega aqui na parte do limite final, ó, outra dica, foi até uma pergunta que eu vou dar
esqueci dessa dica para vocês. Quando a gente chega aqui no final, o que foi que aconteceu? F de x mais delta x, a gente viu que f de x mais delta x era x mais delta x mais 1. Quando a gente vem com menos f de x, é menos essa função que é x mais 1. Então, fica menos x, como está positivo, fica negativo. Se é mais 1, fica menos 1. Porque quando a gente tem menos, né? Antes a gente sempre muda tudo que está dentro do parênteses de sinal ou a própria função. Aí o que acontece? Aqui o que foi que sobrou para a gente? X e menos x. Então, se é o mesmo termo, que é o termo x, e um é positivo, o outro é negativo, eles se anulam. E além disso, nós temos mais 1, menos 1. Mesmo termo, só que com sinais também contrários, eles se anulam. Então, só sobrou para a gente o ΔX. Pessoal, percebam que o ΔX também está embaixo. Então, sobrou ΔX dividido por ΔX, que o resultado dá 1. Um termo dividido por ele mesmo dá sempre 1. Então, aqui, amada, foi a gente calcular f de x mais ΔX menos o f de x. Na próxima, eu vou colocar entre parênteses, viu? Para a gente começar com calma. Ficou melhor, amada, a fala? Aí, qual era a dica? Pessoal, ó, o ΔX ele está no denominador. Se vocês fossem substituir, vocês viriam que o denominador ficaria, né, 0, e poderia ser uma indeterminação. Nunca, nunca, amados, escutem isso, viu? No limite fundamental, no caso da derivada, o limite fundamental da derivada, que isso aqui é derivado, o que a gente está calculando aqui é derivada, nunca fica uma indeterminação, nunca. Sempre vocês vão conseguir achar um jeito para simplificar. Ou simplifica dividindo o ΔX, como a gente fez, ou ele some no decorrer, né, das contas, mas sempre vocês vão conseguir simplificar. Então, eu cheguei no final, mas não consegui cortar o ΔX, está dando errado. Se está dando errado, pode voltar do início e fazer de novo, porque senão vocês não vão conseguir. Então, sempre consegue cancelar. Vamos para a nossa segunda função. F de x igual a x ao quadrado mais 9. Primeiro passo que eu vou fazer, calcular f de x mais ΔX. Se eu quero f de x mais ΔX, eu vou na função e onde tem x, que no caso eu tenho aqui x ao quadrado, eu vou substituir onde tem x por x mais ΔX. Então, eu vou ter x mais ΔX elevado ao quadrado mais 9. Como eu tenho, né, dois termos elevado ao quadrado, nós vamos ter o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes ΔX e o segundo termo elevado ao quadrado, ou seja, ΔX ao quadrado, mais 9. Dois termos elevado ao quadrado, primeiro ao quadrado, x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2x ΔX, o segundo ao quadrado, ΔX ao quadrado mais 9. Agora, nós vamos colocar, né, no nosso limite fundamental. O limite fundamental, que é a nossa derivada, é limite de f de x mais ΔX, que a gente já calculou e já encontrou aqui embaixo, ó. Então, eu vou reescrever tudo que a gente acabou de encontrar aqui em cima.
Quando falar de ΔX, amado, eu aconselho sempre vocês a colocar entre parênteses, porque é o termo ΔX que está sendo elevado ao quadrado. Se vocês colocam só no x, dá a ideia de que só o x está sendo elevado ao quadrado. Então, fica ΔX ao quadrado. Então, e não é. O delta é o ΔX que está sendo 2 elevado ao quadrado. Aí, o que foi que nós fizemos? F de x mais ΔX. Agora, menos F de x. Tudo isso, né, dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Como a gente tem dois termos, nós temos que mudar todos eles de sinal. Então, vou reescrever tudo que eu tenho aqui no início, que eu não posso simplificar, não tenho como cancelar nada. O restante eu vou trocar tudo de sinal. Se eu tenho x ao quadrado, passa a ser menos x ao quadrado. E se eu tenho mais 9, passa a ser menos 9. Tudo isso dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Aqui, pessoal, o que a gente pode perceber agora é que tem alguns termos que a gente pode ajustar. Pode, né? Professora, Conseguir. Oi. professora, o mais 9 não Oi. entra, não? O mais 9 Sim. tu seria x ao quadrado, 2x ΔX mais ΔX mais 9, não? Oh, é verdade, amada. Eu esqueci do termo mais 9, ó. Aí não ia dar certo. Obrigada, amada. Aqui tem o mais 9, que é esse mais 9 aqui que eu esqueci, ó. Então, aí você já acrescenta. Então, se eu fosse, por exemplo, até o final, quando chegasse no final, eu não ia conseguir a derivada. Ia dar alguma coisa errada, porque se a gente esquecer algum termo, né? Ou esquecer de trocar o sinal, no final a gente não consegue resolver. Porque esse mais 9 é interessante, porque eu tenho aqui, ó, mais 9 menos 9. Então, eu consigo cancelar. Esse x ao quadrado, eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado. São os mesmos termos, só que com sinais trocados. Então, eu também consigo cancelar. Aí, agora eu vou trabalhar só com o que sobrou. Só que o que sobrou, a gente tem como colocar o ΔX em evidência, porque sobrou o quê? 2x, ΔX. E aqui eu tenho ΔX ao quadrado. Então, eu tenho dois termos que estão em função de ΔX, e eu vou colocar ele em evidência. Então, eu vou ter ΔX vezes. Se aqui eu tenho 2x ΔX, eu coloquei ΔX em evidência, vai ser 2x. Mais, se aqui eu tenho ΔX ao quadrado, eu tenho ΔX em evidência, sobra ΔX. Quando ΔX tende a zero e tudo isso dividido por ΔX. Aí aqui, o que acontece? Eu tenho um ΔX em cima que pode ser cancelado com ΔX de baixo. E eu só posso cancelar se tiver todos os termos em função dele. Se aqui, por exemplo, se esse 2x ΔX não tivesse o ΔX, eu não tinha como colocar em evidência. E aqui vai ser limite de 2x mais ΔX quando ΔX tende a zero. Substituindo ΔX por zero,
nós vamos ter 2x mais 0, que é 2x. Dúvidas? Bora lá, meu povo. Perguntem. Querem que eu volte aonde? E aí, pessoal? Cri, cri, cri. Dúvidas? Perguntem, amados. Professora, Hum, se puder dar uma diga, repetidinha só amado. nesse finalzinho aí, onde você começou a cortar aí, ó. Limite x ao quadrado mais x delta x, só aí no Sim. finalzinho desse. É porque aqui tinha um termo mais 9, que era esse mais 9 aqui, que eu esqueci de colocar. Então, aqui nós vamos ter x ao quadrado mais 2x delta x mais delta x, todo o termo elevado ao quadrado, mais 9 menos x ao quadrado menos 9. Quando a gente está trabalhando com diversos termos e a gente pretende simplificar, a gente só pode simplificar termos ou cancelar termos se eles forem o mesmo termo. Por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado. Eu só posso movimentar ele cancelando, somando, subtraindo, se for também x ao quadrado, que é o caso que está aqui, ó, menos x ao quadrado. Eu tenho aqui 2x delta x, então eu só posso somar ou subtrair com quem for 2x delta x. E o delta x ao quadrado, eu só posso, né, somar ou subtrair com quem for delta x ao quadrado. Eu não posso, por exemplo, pegar esse delta x que está elevado ao quadrado e somar com 2x delta x. Eu não posso, por exemplo, pegar esse 2x e somar com delta x. Por que que eu cancelei? Porque aqui eu tinha x ao quadrado e tenho o mesmo termo x ao quadrado com o sinal oposto, com a operação oposta. Então, se eu estou somando, subtraindo, o resultado vai dar sempre zero. Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com alguma equação e tem o mesmo termo, só que com o sinal trocado com outro sinal, vocês podem cancelar na equação. Então, se eu tenho aqui, ó, 9 positivo, 9 negativo, então eles se cancelam. Eles viram o zero. É como se você tivesse 9 e devesse 9. Você fica com zero. Então, se eu tenho x ao quadrado positivo e x ao quadrado negativo, eles se cancelam, vira o zero. Por isso que a gente cancela x ao quadrado com menos x ao quadrado e mais 9 com menos 9. Tranquilo, amada? Sim, professora. Mais alguém quer perguntar? Quem vai perguntar? Ninguém está com dúvida, é? E aí, amados, eu vou passar uma questão para vocês. O quadro, para esse quadro aqui, compartilhado. Então, vocês podem, né? A qualquer momento estar participando também, se quiserem resolver, que é o que eu vou fazer agora. Botar vocês para resolver uma, né? Não, professor, se você quiser fazer mais outra como exemplo, sabe, ajuda. É, né? Depois você passa outra para nós responder. Olha como esse povo tá esperto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma e nós vamos construindo juntos, né? Eu vou passar uma, pessoal, vou resolver com vocês e vou já chamar atenção, porque eu quero
falar algo também com relação a esse momento de derivada. Digamos que eu tenha f de x igual a 2x ao quadrado mais 3. Quem quer me ajudar? Primeira coisa, o que é que a gente deve fazer? Isso eu aconselhando, né? Na verdade, não é obrigado, mas eu aconselhando. Aconselhando. Eu quero calcular a derivada dessa função. E até o momento a gente não viu ainda as propriedades, que a gente vai ver depois do nosso intervalo, né? Aí eu quero saber de vocês, qual é a primeira coisa que eu devo fazer para encontrar essa derivada? Qual seria o primeiro passo que vocês fariam? Botar x, f, aí em parênteses x mais ΔX. Vamos lá. Calcular f de x mais ΔX. Todas as vezes que isso acontecer, amados, vocês têm que ir na função e onde tiver x, vocês vão substituir x por x mais ΔX. Então, aqui eu vou ter 2 vezes. Como aqui eu tenho x ao quadrado, eu vou ter x mais ΔX ao quadrado mais 3. Aqui na linha de baixo, eu já vou resolvendo, mas entendam que o que eu vou fazer na linha de baixo é f de x mais ΔX, viu? Então, esse f de x, ele é 2 vezes. A gente viu que quando nós temos dois termos elevado ao quadrado, nós temos que elevar o primeiro termo ao quadrado. Então, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu vou ter aqui 2x ΔX mais o segundo ao quadrado. Então, eu vou ter aqui ΔX elevado ao quadrado. Tudo isso está sendo multiplicado por 2, porque eu tenho 2 vezes x ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes x mais ΔX ao quadrado. E aqui, mais 3. Como eu tenho 2, eu tenho que multiplicar todos os termos que estão aqui dentro por 2. Então, o nosso f de x mais ΔX passa a ser 2x ao quadrado mais 2 vezes 2x ΔX, 2 vezes 2, 4, x ΔX, mais 2 ΔX ao quadrado. Então, multipliquei todos os termos que nós tínhamos por 2, porque é 2 vezes x ao quadrado, mais 3. Agora, nós vamos colocar no limite, né? No nosso limite fundamental. Então, o limite fundamental é o limite de f de x mais ΔX, que a gente acabou de calcular, e eu vou colocar aqui em cima. F de x mais ΔX menos a função f de x. Tudo isso dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero.
Aí, pessoal, o que que acontece? Como eu tenho aquele menos, eu vou transcrever os primeiros termos e aquele menos muda todos os sinais do que está dentro do parente, todas as operações, né? Se está somando, passa a subtrair, se está subtraindo, passa a somar. Então, o nosso limite passa a ser o limite de 2x ao quadrado mais 4x delta x mais 2 delta x ao quadrado mais 3. E ali nós vamos ter menos 2x ao quadrado, porque está positivo, fica negativo. Se eu tenho mais 3 positivo, fica negativo menos 3. Tudo isso, eita misericórdia, torto, torto, torto. Sobre delta x, quando delta x tende a zero. Aí, eu acho que foi Érica que estava perguntando sobre essa situação. Aí, nesse caso, Érica, o que é que nós temos aqui, ó? Nós vamos simplificar o que pode ser simplificado. Eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado positivo. E tenho aqui, ó, 2x ao quadrado negativo. Então, eles se cancelam. Eu tenho aqui também, ó, 3 positivo. O que é que eu tenho do outro lado? 3 negativo. Então, eles também se cancelam. Todos os termos que tiver, né, o mesmo termo, só que com sinais contrários, a gente pode cancelar na nossa equação. Então, o nosso limite, ele passa a ser limite. Deixa eu colocar o delta x em evidência. Colocando o delta x em evidência, o que é que nós temos? Aqui eu tenho 4x delta x, se eu colocar o delta x em evidência, vai sobrar 4x, mais aqui eu tenho 2 delta x ao quadrado. Se eu coloco um delta x em evidência, sobra ainda 2 delta x. Tudo isso dividido por delta x. Como eu tenho delta x multiplicando em cima, delta x multiplicando embaixo, então eu posso cancelar. Então, isso aqui vai ser limite de 4x mais 2 delta x, quando o delta x tende a zero. Se o meu delta x está tendendo a zero, na hora que eu substituo, eu vou ter 4x mais zero, que vai ser o próprio 4x. Ou seja, f' de x é 4x. Agora, amados, dúvidas nessa parte? Professora, no caso aí, só altera o que tiver o delta x, né? No caso, o limite. Porque no caso aí, vamos dizer, a expressão comum, a gente substituiria x pelo o valor que está no limite aí, seria 4 vezes zero, no caso, no limite comum. Mas nesse caso aí, a gente só substitui o que... Isso, mas nesse caso, amada, a gente não substitui de início. A gente sempre vai resolver e só substituir lá no final. Então, vocês vão fazer toda a manipulação, certo? Vão fazer a organização. E quando chegar no final, aí só no final que vocês vão substituir por zero. E quem é que substitui? Só o delta x. O x não substitui. Só substitui onde tiver delta x por zero. Mas o x a gente não substitui, não. Tranquilo, amados? Ok, obrigada. Okay. Amados, ó, vou falar para vocês agora aqui uma situação que pode acontecer, e aí para vocês também, né, já terem uma noção. Vamos para as informações que nós temos.
Com relação a essa questão que eu passei para vocês, a f de x é 2x ao quadrado mais 3. Nós encontramos que o f' é 4x, não foi isso? F' 4x. Vamos supor, né, uma suposição, que vocês estejam estudando, e nas questões que vocês estiverem estudando, diga assim para vocês. Encontre a equação da reta tangente a essa função no ponto tal, certo? Então, quando pedir a equação da reta tangente, aí não está pedindo derivada. Aí está pedindo que vocês encontrem a equação daquela reta lá de cima que a gente viu, que tocava a nossa curva, em 2 pontos. E aí, o que acontece? Por exemplo, pegando esse exemplo aqui, nós temos f de x e f' de x. Digamos que ele pedisse, né, para calcular no x igual a 2. Encontre a equação da reta tangente no x igual a 2, no ponto x igual a 2, considerando essa função. A gente já viu que quando a gente calcula a derivada é a inclinação da reta, mas não é a equação. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a inclinação da reta no ponto x igual a 2, eu vou buscar a derivada, que a gente já viu que é f', né? F' é igual a 4x. Ou seja, o meu m de 2, que esse m representa uma variação, a angulação, ele seria 8. Por quê? Porque a gente calcula a derivada e onde tem x, a gente substitui pelo ponto que quer. Então, eu quero a inclinação da minha reta no ponto 2. Ou seja, calculei a derivada, deu 4x, vou substituir entre x por 2 e encontrei que é 8. Aqui é inclinação no ponto, certo? Ó, pergunta para quando vocês estiverem estudando, vocês saberem diferenciar. Encontre a derivada da função. F' de x é igual a 4x. Foi o que a gente já encontrou, a derivada. Encontre a inclinação da reta no ponto 2. Pega a derivada que a gente encontrou e onde tem x, substitui por 2. Encontramos que a inclinação é 8. Agora, vamos lá. Encontre a equação da reta que passa no ponto 2. Quando a gente vai para a equação da reta, a situação é diferente, porque a gente tem que usar a ideia de tangente. Que foi que nós vimos? A ideia de tangente é a mesma coisa de variação. A gente viu que a tangente de um ângulo é ΔY sobre ΔX. Essa tangente, tangente do alfa é a angulação, a gente chama também de m de alfa. Ou, nesse caso, vamos chamar de m de x. É a variação, né, em um determinado ponto. A gente já viu que esse ΔY vai ser um y final menos um y inicial. Vou chamar aqui de um y, por exemplo. E o meu ΔX, como é variação, vai ser um x final menos um x inicial. Vou chamar aqui também de xi. Então, o que foi que eu fiz? Peguei a ideia de tangente, que a gente viu lá no início, que surge a ideia da tangente para o cálculo do limite fundamental, que é a reta, né, que toca aquela curva. E agora nós vamos ver o que é que pode ser aplicado. Nesse caso, a gente já tem m de x, aí está pedindo a equação da reta. A gente já tem m de x, que é a angulação, a gente encontrou que é 8, e que é a equação da reta. Agora, a gente tem que ver desses dados o que é que nós temos. Como ele quer no ponto x igual a 2, aqui seria o nosso xi, que é o ponto inicial. Ou seja, o meu xi é 2. Se o meu xi é 2, o meu yi eu consigo calcular.
O meu YI vai ser eu pegar lá na função onde tem x e substituir por 2. Que é que nós vamos ter? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Deixa eu escrever aqui, porque é uma questão muito frequente. Então, meu YI vai ser substituir na função onde tem x pelo meu xi. Porque eu tenho cada valor, né? Cada par de pontos no plano cartesiano, a gente tem um valor de x e um valor de y associado a ele. Então, se eu tenho x igual a 2, meu YI vai ser pegar na função e onde tiver x, substituir por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Então, a gente já tem aqui algumas informações. O que eu tiver de informação agora, eu vou colocar de vermelho. Ó, meu m de x, a gente já viu que meu m de x é 8. O meu y final eu ainda não tenho, mas o meu YI eu já encontrei, que é 11. O meu x final eu também não tenho, mas eu já tenho o meu x1, que é 2. Por que 2, professora? Porque foi o ponto que ele forneceu, né? Foi naquele ponto que ele quer a equação da reta. Quando chegar nesse momento, o que é que vocês vão fazer? Extremos e meios. Aqui é como se tivesse um 1, então vai permanecer o mesmo valor. Y menos 11 igual a 8 vezes x menos 2. Já vou fazer direto, viu, Max? Esse 11, ele está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando. Ó, atenção, viu? Guardem esse menos 11. Agora eu vou multiplicar. 8 vezes x, 8x, menos 8 vezes 2, 16, porque eu tenho que multiplicar os dois termos. O menos 11 passou para o outro lado, então inverte a operação, mais 11. Quem vai ser meu y? 8x menos 16 menos 11, 5. Agora vamos às falas. Me deu a equação f de x igual a 2x ao quadrado mais 3. Encontre a derivada. Prestem bem atenção na minha fala para vocês não se perderem, viu? Na hora que vocês estiverem resolvendo. Encontre a derivada. Derivada é f' de x. É isso daqui que a gente encontrou. 4x. Então, 4x é a derivada da função. Digamos que essa função venha com um ponto específico, x igual a 2. Encontre a angulação da reta, ou a variação da reta, não sei, da reta tangente, no ponto x igual a 2. O que é que vocês têm que fazer? Calcula a derivada. Depois que vocês calcularem a derivada, na equação, na função que vai sobrar, né, que vai ser a derivada, onde tiver x, vocês vão substituir pelo ponto. Então, variação igual a 8. Ou seja, o meu ângulo é 8, considerando, né, essa reta e considerando a minha curva. Encontre a equação da reta que passa em x igual a 2. Aí, na equação da reta, vocês vão utilizar aquele teorema, né, de tangente, que é a mesma coisa de variação, que é ΔY sobre ΔX, e a gente encontrou que é y igual a 8x menos 5. Derivada, angulação da reta e equação da reta. Tudo em função da derivada. Muita coisa? Mais um pouco ainda. Amados, porque eu coloquei alguns exemplos desse, aí eu não lembro se está no questionário de vocês, aí eu achei melhor resolver, porque vocês terem uma noção de como é o cálculo, né, como o cálculo é feito,
até para na hora que vocês forem resolver a derivada. O que é que acontece? Hoje eu fico um pouco com receio de já entrar nos próximos conteúdos, porque vocês estão iniciando hoje. Então, eu acredito que a maioria ainda não tinha, não sei também, né, como é a realidade de cada um, não tenha lido o material, já por conta de estar iniciando hoje. Tem gente que ainda nem tem acesso ao AVA. Mas aqui vocês vão ver o seguinte: por enquanto, a derivada é calculada por esse limite fundamental, certo? Então, vocês vão sempre utilizar limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Depois, vocês vão ver que esse cálculo dessa derivada vai ser rápido. Então, o cálculo da derivada muda, vocês vão calcular de uma forma mais rápida, porém, esses passos podem acontecer, mas que vocês resolvam, né, utilizando as propriedades de derivada. Então, o que é que nós temos para hoje? A ideia do limite fundamental, aqui o cálculo da derivada, o nosso cálculo do ângulo da reta e equação da nossa reta tangente. Dúvidas, amados? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém? Não? Amados, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar uma nova equação, certo? Essa nova equação eu vou colocar um ponto específico, vou dar um intervalo para vocês e quando a gente retornar, nós vamos calcular o limite, calcular a variação e calcular a equação da reta nesse ponto. Certo, amados? 10 minutinhos de intervalo agora, né? Amados, 10 minutinhos de intervalo e quando vocês voltarem, nós vamos trabalhar. Vou botar vocês para trabalharem.
Estão por aí, amados? Estamos por aqui, professora. Os estudantes devem estar por aí também. Agora é com vocês, não é comigo mais não. Vocês vão construir agora no quadro. O quadro ele é colaborativo, então agora, amados, vocês vão estar construindo. Tentem aí. Alguém se habilita e eu vou organizando. Quem começa? Eu tenho essa função e eu quero a derivada dela. Depois da derivada, eu quero saber a variação nesse ponto e como é que fica a equação da reta nesse ponto. Coisas bem simples. Bora por partes. Calcular a derivada. A derivada é 6x? Minha gente, nem a derivada. Pronto, já começamos, né? Então, f' de x é igual a 6x. Ótimo, já calcularam a derivada. E, nesse ponto, como é que fica a variação nesse ponto? Isso. Você quer o que, professora, agora? É porque tive um pequeno probleminha no meu computador travou simplesmente todo, aí eu vou continuar agora pelo celular. Ainda bem que falta pouco, né? Então, acho que pelo celular dá para a gente continuar tranquilo. Pela fala da colega aqui está correto. Eu acredito que vocês tenham utilizado o limite fundamental, né? F de x mais delta x. A tela sumiu. É por conta, Matos, porque eu estou compartilhando pelo... Eu estava compartilhando pelo meu computador e o meu computador simplesmente travou, mas acompanhe comigo o nosso raciocínio. A função, ela tinha 3x ao quadrado menos 10, não era isso? A função f de x. Vocês iriam calcular f de x mais delta x como o primeiro passo, certo? Então, o primeiro passo para vocês seria calcular o f de x mais delta x. Depois disso, vocês iriam jogar no limite fundamental, né? Limite de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x, quando delta x tende a zero. Quando vocês fizessem todo esse manuseio,
Aí nós chegaríamos, né, na f' de x igual a 6x. Então, o que a colega fez está correto. Então, f' de x igual a 6x. O ponto que eu tinha colocado como análise era x igual a 1, não é isso? Vocês chegaram a dar uma olhada? Professora. Che- X é igual a Era 1. x. Pronto. Se o meu ponto era x igual a 1, a minha variação da reta, né, ou a minha angulação da reta, no ponto x igual a 1, ficaria pegar o valor da nossa derivada, que é 6x. Vai ser igual a 6, que vai ser 6 vezes 1, 6. Isso, 6 vezes 1, que é igual a 6. E aí, pessoal, a partir disso, nós iríamos para o cálculo da equação. Como seria, né, calcular essa equação da reta, né, que seria tangente à nossa equação inicial, no ponto... Consegui voltar. Então, eu tenho aqui f' de x igual a 6x. A minha angulação, o meu m... Aqui, a capa, eu vou M de 1 essa caneta. O coração. seria o nosso 6 vezes 1. Não tem uma coisa. Como eu tenho uma coisa, tipo assim, eu vou fazer um tipo um cartão. Que é 6. Agora, para calcular a nossa equação, para a nossa equação, a gente teria que usar aquela ideia da tangente. Como a gente já viu que a tangente de alfa é a mesma coisa da variação, aí nós já vamos aplicar direto. A variação que a gente encontrou é 6, que é a tangente, né? Naquele ponto, no ponto 1 de referência. E aí nós vamos perceber o seguinte, que toda variação é dada por um ΔY sobre ΔX. Meu ΔY vai ser y final, que a gente não tem, menos o y inicial. O y inicial, amados, vocês vão na função inicial lá em cima, 3x ao quadrado, menos 10, e vão substituir onde tem x por 1. Porque o meu ponto de análise é o ponto x igual a 1. Então, vocês vão na função inicial, não na derivada, na função inicial, e vão substituir. Na hora que vocês forem substituir, vocês vão ter 3 vezes 1 ao quadrado menos 10. 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, 3, menos 10, menos 7. Então, aqui nós vamos ter, né, o valor de y menos 7. Como é negativo, eu vou colocar entre parênteses. Dividido por x final menos x inicial. Na hora que vocês chegarem nesse momento, nós vamos fazer extremos e meios. Multiplica quem está em cima por quem está embaixo. Quem está embaixo por quem está em cima. Que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter y. Menos por menos dá mais, né? Nós vamos ter aí um jogo de sinal entre o menos da função e o menos 7. Então, y mais 7 igual a 6 vezes x menos 1. Y, de um lado, já vou estar, né, resolvendo de uma forma mais direta, vai ser 6 vezes x. Quando chegar nesse momento, amados, lembrem-se sempre que a multiplicação tem que ser por todos os termos, não apenas por um termo só. Então, não multiplique o 6 só pelo x. Nunca se esqueçam de multiplicar por todo mundo. Então, vai ser 6 vezes x, que dá 6x. 6 também vezes o menos 1, que dá menos 6. E esse mais 7, que estava na parte inicial, nós vamos jogar para o outro lado, mudando a operação. Então, se está mais 7, ele passa menos 7.
Nossa equação final vai ser y igual a 6x menos 6 com menos 7. Conserva o sinal. Somos os valores. Então, nós vamos ter menos 6 com 7, 13. Então, só voltando para vocês, viu, amados? O que é que nós temos? A nossa equação é a equação 3x² menos 10. Se pedir que vocês encontrem a derivada, vocês podem aplicar o limite fundamental, vocês vão encontrar a derivada igual a 6x. Se vocês, né, tiverem estudando e na equação, falando assim, encontre a angulação da reta no ponto x igual a tanto. Ou, às vezes, ele dá já o ponto dado, né? Nesse caso, por exemplo, seria 1 e menos 7. Então, vocês podem também, né, ter essa questão e já vir com o ponto pronto. Se não, quando vocês calcularem a derivada, onde tem x na derivada, vocês substituem pelo valor de x que está em análise. Então, vocês pegam a derivada, onde tem x, substitui pelo valor. Ali, vocês vão encontrar a angulação da reta. Qual é a variação, o comportamento daquela reta naquele ponto, a reta tangente, né, que está passando por um ponto da curva. No final, se ainda pedir a equação daquela reta, então aí vocês vão utilizar a ideia da tangente, né, que é tangente de alfa igual a ΔY sobre ΔX, e essa tangente de alfa também é escrita como m de x. Então, m de x também é visto como variação, como a tangente de um ângulo. E aí vocês podem, né, sempre considerar que o y final e o x final a gente não tem. Na hora que a gente tem ΔY e ΔX é sempre final menos inicial. Final menos inicial. O final, a gente não tem nem o y final, nem o x final. O inicial é os pontos de análise que é dado na questão. Na hora que vocês forem montar, não sei se vocês perceberam, mas a ideia é que sempre de um lado vai ficar o y. Então, na hora que vocês forem encontrar, né, a equação final da reta, que é deixe sempre o y, certo? E tudo que não tem y, vocês colocam do outro lado. É tanto que na hora que eu vou multiplicar os extremos e meios, não sei se vocês chegaram a ver, a olhar por esse lado, eu coloquei o y sempre na parte, o detalhamento do y sempre primeiro, para poder já deixar ele isolado de um lado, e o que não tem y eu já coloco do outro lado da igualdade. Então, a ideia é sempre deixar o y no final. Na hora que chegar no final, que tiver só o y do lado, ali é a equação da reta tangente à curva no ponto dado. Então, por exemplo, 6x menos 13 é a equação da reta que passa no ponto 1 pela curva 3x² menos 10. Agora, bora lá. Dúvidas, amados, sobre hoje, sobre o nosso encontro? Vocês hoje estavam tão calados, estão cansados, é? Eu não tenho dúvida, não. Tô de boa. Pessoal, para hoje, limite fundamental, ângulo da reta, né? Da nossa reta tangente. E, além disso, como encontrar a equação da reta que é tangente à curva. Antes de finalizar nosso encontro, vou lembrar para vocês a nossa próxima semana, certo? Para que fique bem claro. Nossa atividade avaliativa da unidade 1 não está, aparentemente, na unidade com uma data provável de mudança. Porém, ela está aberta, viu? Então, vai aparecer lá, data limite para vocês, dia 26. Porém, nossa atividade avaliativa da unidade 1, ela está aberta até o dia 31, até a próxima segunda-feira. Então, vocês têm até a próxima segunda-feira, não mais do que isso, para enviar as respostas da atividade avaliativa 1. Na terça-feira, nós temos o nosso segundo encontro síncrono da unidade 2. Na quinta-feira, vocês têm a nossa atividade avaliativa, que é o questionário online, que vai ser respondido à noite, a partir das 19 horas. Na sexta-feira, é o último dia que vocês têm para enviar o plano de aula sobre derivadas. Então, vocês têm até a próxima sexta-feira para enviar o plano de aula de derivadas.
Lembrando que o plano de aula vale 3 pontos, não tem direito à segunda chamada, porque ele está aberto durante toda a unidade, certo? Quando é que o plano de aula é zerado? Quando tem plágio, quando vocês copiam mais de 3 palavras de algum outro arquivo, ou se vocês enviarem depois da sexta-feira, que é a data limite, certo? Então, o plano de aula não tem segunda chamada. Questionário online tem segunda chamada. Se não fizerem, façam o requerimento pedindo e justificando por que vocês não fizeram. E o questionário online vai ser a segunda chamada no dia 7 de agosto, na outra semana. O aluno que não fizer o requerimento, mesmo que ele abra, que ele consiga ter acesso à segunda chamada, ele não vai ser pontuado. Tranquilo, amados? Dúvidas sobre os cronogramas, sobre as datas, sobre as nossas avaliações? Os alunos que não estão com acesso ao AVA ainda, mandar e-mail para a ProRita com o nome de vocês, matrícula e dizendo a situação. As atividades avaliativas podem enviar para o e-mail do tutor com cópia para mim, para vocês não serem prejudicados. Certo, amados? Por hoje é só, né? Que hoje vocês estão muito caladinhos, ó. Achei vocês hoje muito caladinhos. Só vi a participação de uns 2 ou 3 alunos, a maioria aí só prestando atenção, observando. Então, vou finalizar nosso encontro por aqui, pessoal. Lembrando que o encontro síncrono, ele vai ficar disponível na Mediateca, certo? Então, depois de hoje, eu vou estar lançando o encontro lá no perfil de vocês do AVA. Fiquem acompanhando. E os encontros síncronos, os links estão no fórum de discussões de cada unidade, certo? Então, cada unidade tem um fórum de discussões e dentro desse fórum tem um dos tópicos que é encontro síncrono. Então, eu espero que vocês estejam também acompanhando por lá e acompanhando no grupo de cálculo, no caso do curso de férias, para acompanhar os nossos encontros síncronos. Certo, amados? Se não, ficamos por aqui até terça, né? Bom fim de semana para vocês e boa semana que vem, cheia de atividades. Vamos nos ver a semana toda com atividades. Tchau, tchau, amados. Até terça. Tchau, Pro. Boa noite. A professora, Tchau, boa noite a tchau. todos. Boa noite para todos e até a próxima.